Então, Capsu, e nós vamos falar agora da lei que, olha só, o STF decidiu legislar agora, né? O STF acertou com o Congresso uma lei para soltar os presos do 8 de janeiro e aumentar as penas dos líderes que tentaram o golpe. Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico que isso aqui é um absurdo e não é nem reduzir tanto assim a pena, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês do problema que tem essa história aqui e, no final das contas, o que vai acontecer com isso? Que eles esperam que isso diminua a pressão pela anistia, né? Então, é uma coisa muito importante deixar claro que mesmo que a gente só consiga a aprovação disso daqui, que só consiga a liberação das pessoas por conta dessa lei que está sendo combinada entre o STF e o Congresso, lembra, nada disso teria acontecido se não fosse a luta do Bolsonaro, tá, gente? Se não fosse o Bolsonaro encampar essa medida de anistia e coisa e tal, o pessoal não ia se mexer para fazer isso, não. Temos que agradecer ao Bolsonaro, mesmo que essa medida parta deles. Eles estão querendo dizer que eles que estão resolvendo o problema, que não sei o que lá, que a lei que estava errada. Vamos entender esse caso aqui. Acho um absurdo isso daqui. Espero que a anistia passe mesmo com isso daqui. Mas vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por os Pinguins da Amazônia, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Congresso e o STF acertaram uma lei para soltar os presos do 8 de janeiro e aumentar as penas dos líderes que tentaram o golpe, né? Não porque... Olha só, pessoal de esquerda, a gente não vai liberar, não. A gente vai liberar para o pessoal pequenininho ali, para os bagrinhos, mas para os líderes a gente vai aumentar. Só tem um problema essa história, né? Como o direito penal, a lei só retroage para beneficiar o réu. Então, essa lei aqui, se for aprovada do jeito que está, ela pode até retroagir para beneficiar as pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, mas o Bolsonaro não seria afetado por isso daqui. O que não é problema para o STF, que eu já expliquei para vocês também, que o STF está preparando, está botando essas penas altíssimas nesse pessoal, exatamente porque quer condenar o Bolsonaro a 200 milhões de anos de cadeia, né? A pena final do Bolsonaro, 200 milhões de anos, eu estou sendo hiperbólico, evidentemente, eles querem botar uma pena para o Bolsonaro completamente absurda, fora de qualquer padrão, exatamente por isso que eles estão botando penas altíssimas nessas pessoas para poder ter um degrau para fazer isso com o Bolsonaro, né? Enfim, olha só o que eles estão dizendo aqui, o que eu falo para vocês, saiu a pesquisa hoje, que é um tiro no pé desse pessoal. O meu vídeo que eu falei da pesquisa tá com baixíssima divulgação, eu não duvido nada que esse pessoal tenha pedido para o YouTube segurar o meu vídeo, porque essa pesquisa da Paraná Pesquisas é um tiro no pé desse negócio, desse pessoal do STF e do Hugo Mota e do Lula, que estão dizendo que não, que ninguém quer anistia, que ninguém quer anistia. Se você não viu o meu vídeo sobre a anistia de hoje, sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, mostrando que o pessoal não tem anistia, veja esse vídeo. Eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui para você ver, porque é um absurdo, o YouTube está segurando o vídeo, só pode ser isso, está com uma visualização muito mais baixa que os meus vídeos normais. E uma coisa que é impressionante, uma coisa muito importante, né? Porque destrói o argumento desse pessoal de que ninguém está preocupado com... Ah, não, que o povo brasileiro está preocupado com imposto de renda, com não sei... Não, o povo brasileiro está preocupado com anistia. É a conclusão da pesquisa da Paraná Pesquisa. E o pessoal está preocupadíssimo, está apavorado, né? Devem ter ligado para o YouTube lá, o YouTube, segura essas porra aí falando da pesquisa da Paraná Pesquisas. E, infelizmente, o Google aqui no Brasil ainda obedece o STF, né? Então, a mídia tradicional, os jornais tradicionais, ninguém está falando dessa pesquisa da Paraná Pesquisas. Toda pesquisa que sai, eles falam um monte de coisa, né? Falam que não sei, pelo menos comentam. Nem que seja para criticar a pesquisa. Não estão falando nada dessa pesquisa da Paraná Pesquisas, porque, de novo, é uma pesquisa que destrói o argumento desse pessoal contra a anistia. Aqui, ó, o Congresso e o STF acertaram de soltar os presos do 8 de janeiro e aumentar a pena para os líderes. Então o que eles vão fazer? Eles vão aprovar uma lei que deve alterar a redação dos crimes ali no Código Penal. Se você pegar aqui o Código Penal, os crimes que o pessoal tem sido enquadrado seria o 359L e o 359M, né, que é tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eu até hoje não vi como é que isso pode ser aplicado ao 8 de janeiro, porque foi acontecendo num domingo, não tinha ninguém lá, não houve nenhuma solução de continuidade, o Congresso continuou funcionando no dia seguinte, o STF continuou funcionando no dia seguinte, não teve absolutamente nenhum problema isso daí, né? Então, mas em todo caso, é o que eu estou dizendo. Aliás, a pesquisa da Paraná Pesquisa diz que o pessoal não concorda que isso foi uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, tá? A maior parte das pessoas diz que não. Enfim, aqui está aqui, ó, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, o que eles podem colocar aqui? Um parágrafo primeiro, dizendo, olha só, se a pessoa participou apenas de manifestação e não liderou e não sei o que lá,
Enfim, pode colocar alguma observação, você reduz a pena de... aqui, ó, eles falam aqui, ó, a redução é de 1/3 a 1/6. Aqui, ó, 1/6 a 2/3. Então poderia reduzir a pena até 2/3, né? Se você reduzir 14 anos a 2/3, igual a 14 vezes 2/3, dá 9 anos de cadeia. Ainda é cadeia pra caramba, meu amigo. Não, você está reduzindo isso, né? Então 14 menos 9. 14 menos 9 ainda daria 5 anos de cadeia para a Débora lá que pichou ali com batom. Então é 5 anos de cadeia. Então repara que eles estão querendo dar uma reduçãozinha, não é uma redução muito grande, né? E ainda está dizendo que vão unificar. Olha só, outra coisa que é um absurdo. Uma outra medida será não mais considerar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado como autônomos. Caramba, não são, evidentemente que não são pela doutrina toda do direito penal, eles não são autônomos, eu tenho falado isso desde o início. Estão fazendo um bis in idem, né? Já é notório no direito penal que um crime mais grave absorve o crime mais leve que foi usado para chegar no crime mais grave. Então isso já é assim para tudo, né? Se você invade uma residência para assaltar, o crime que você está cometendo é assalto, não é invasão à residência. Por quê? Para você assaltar, você invadiu, mas o crime seu que você queria era roubar. Então, um crime absorve o outro, né? E da mesma forma, se você quer dar um golpe de Estado, você não tem como dar um golpe de Estado sem abolir o Estado Democrático de Direito, não é? Porque, justamente, o que significa golpe de Estado? Significa justamente você sair fora dos preceitos constitucionais. Então, você estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito. Então, por óbvio, você não pode ser condenado aos dois casos, você tem que ser condenado a um deles. O outro está absorvido dentro desse, né? E não, para conseguir chegar nessas penas de 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, o pessoal do STF considerou que não, que soma as duas coisas, eu não sei o que lá e coisa e tal. É o desespero desse pessoal para tentar chegar na pena de 200 milhões de anos que eles querem colocar para o Bolsonaro, né? Então, é isso aqui, ó. Hoje uma pessoa pode ser condenada por até 8 anos de cadeia no primeiro e 12 no segundo. E, de fato, se você pegar a pena da Débora, ela foi condenada a 6 anos no primeiro e 4 anos no segundo, ou 5 anos no segundo, não lembro quanto é que é exatamente não. E é isso que deu o grosso da pena dela, são esses dois crimes. Então, se tira um deles e reduz de 2/3, aí a gente já pode começar a conversar. Porque daria isso daí, ao invés de 14 seria 9, que você multiplica por 1/3, na verdade, né, para sobrar 1/3 nisso daqui. Você tem 3 anos de cadeia. Aí seria a pena dela com essa nova redação aqui, alguma coisa em torno de 3 anos de cadeia. Como ela já cumpriu 2 anos, já estaria livre de qualquer forma, pelo menos incondicional, enfim. É isso que eles estão querendo aqui. Então, 2 observações. Eu acho uma sacanagem danada isso, porque é óbvio que ainda é um absurdo esse pessoal estar sendo condenado por uma coisa que não tem a individualização da conduta deles, ainda continuam aplicando o tal do crime multitudinário, que não tem lógica nenhuma, neste caso, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Eles teriam que individualizar a pena, individualizar as ações da pessoa. Olha, essa pessoa ela tentou golpe assim, ó. Ela foi lá e tentou um golpe desse jeito. Mas de que jeito que ela tentou? Escrevendo batom na estátua? Não existe golpe com um batom escrito na estátua, né? Enfim, mas repara, isso daqui é a tentativa dele de conter dano por causa da pesquisa da Paraná Pesquisas que saiu hoje, que desmontou o argumento deles de que a maior parte dos brasileiros não quer anistia. Eu já tinha explicado para vocês que a pesquisa anterior, que tinha dito que a maior parte das pessoas não queria anistia, ela foi feita com a pergunta errada. Eles fizeram a pergunta de forma a direcionar o resultado, e por isso que deu que a maior parte do povo brasileiro não era a favor da anistia. Aí com essa pesquisa da Paraná Pesquisa, mostra que mais de 70%, ou 65%, é a favor da anistia, sim. Acha que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi tão grave assim, né? Então, ou seja, pela nova regra, um antecederia o outro e as penas não se somariam. Mas isso já é óbvio, isso já é dado no direito penal, não precisaria ter isso codificado. Já vale para todos os crimes do direito penal essa regra, né? Então, um absurdo isso daqui. Eles estão querendo fazer, esse foi o acordo que eles fizeram para tentar abafar a anistia. Repara aquilo que eu falo para vocês, né? O grande problema deles com esse negócio da anistia é que, de novo, toda essa operação de condenar Bolsonaro é uma operação de marketing. Eles querem convencer as pessoas a não gostar.
gostavam em Bolsonaro. E eles estão fazendo isso já desde 2019 e não conseguem, cara. Continua o povo apoiando o Bolsonaro, indo nas manifestações, ele continua tendo apoio dos deputados e coisa e tal. É isso que o pessoal lá de Brasília fica apavorado, é isso que a elite aristocrática socialista lá, o pessoal do PSDB, do PSD, fica apavorado com ele. Então estão querendo fazer uma maneira aqui para conter o estrago que foi a pesquisa do 8 de janeiro. Aquilo que eu falei para vocês também, aquele acordo de líderes lá do Lula com os líderes, que ele falou, não, que enterrou a anistia, que acabou a anistia, não foi bem assim, tá? Porque os líderes estão pressionados pelos deputados, os deputados continuam querendo votar a anistia, e o que eles estão querendo dar de resposta é isso aqui, essa aqui vai ser a solução. Agora vamos ver se isso vai colar. Eu acho que não vai. Eu acho que continua sendo um absurdo isso daqui, porque, de novo, o STF está errado. O STF está fazendo um julgamento show que é totalmente inválido e antijurídico. Devia ser anulado do início ao fim essa ação toda do STF contra todo mundo, inclusive, né? Agora, principalmente contra essas pessoas que estão no 8 de janeiro, que estão recebendo penas enormes aí, pessoas que estão morrendo na cadeia, pessoas que... cadeira de roda na cadeia, você já viu isso? Tem caso desse de pessoas com cadeira de roda na cadeia. Olha o absurdo humanitário que é essa coisa, essa vontade do PSDB de voltar ao poder, essa vontade do PSDB de tirar o Bolsonaro de qualquer custo disso daí, né? E não vão conseguir, tá? A isentosfera ali, o pessoal da centro-esquerda, PSDB, PSD, vai continuar sendo a irrelevância política que é hoje. Eles estão achando que vão conseguir tirar Bolsonaro da cabeça do povo brasileiro. Não vão. Podem colocar Bolsonaro na cadeia? Infelizmente, existe essa chance. Mas, de novo, isso vai criar ainda mais incentivo para as pessoas votarem no Bolsonaro ou em pessoas indicadas pelo Bolsonaro, de forma a ajudar, no longo prazo, a restaurar esse dano enorme, né? Então essa lei aqui que o Congresso e o STF, repara que eles colocam a coisa mais inocente do mundo, não, porque o Congresso e o STF sentaram juntos para fazer uma lei. Caralho! Desde quando o STF tem direito de fazer lei? O STF não tem direito de fazer lei. Quem faz lei, quem é eleito para fazer lei é o Legislativo, é o Congresso, é a Câmara, é o Senado. O STF não tem nada que fazer isso, né?